Essa é uma história real, enviada por um dos nossos inscritos e editada por mim para compartilhar com vocês. Para garantir a segurança e o anonimato de todos os envolvidos, troquei os nomes e alguns detalhes, mas a essência desse relato é totalmente verdadeira. Desde que me separei daquele traste, jurei para mim mesma: homem, só se for o encanador. E olhe lá, peguei um ranço tão grande que só de ouvir voz grossa já me dava coceira no cérebro. Nunca fui dessas de dramatizar fim de relacionamento, mas aquele ali me virou do avesso. Cansei de me doar pra macho que não sabe nem lavar a própria cueca. Quando ele saiu por aquela porta, ou melhor, quando eu o expulsei com gosto, prometi que ia cuidar só de mim. E foi isso que fiz. Passei um bom tempo nessa vibe. Paz, vinho, música alta e zero gente enchendo o saco. Meu AP virou meu templo. Acordava de camisola, trabalhava da varanda, botava planta em tudo que é canto e usava a sala como pista de dança quando dava na telha. Eu tava em paz. Quer dizer, mais ou menos. Porque assim, a gente finge que tá de boa, que a solidão é um luxo e blá blá blá. Só que tem uns dias que o silêncio pesa, né? Aquela sensação de casa vazia, de ninguém te esperando quando você volta do mercado, bateu. Não que eu quisesse alguém roncando do meu lado ou reclamando que o arroz estava sem sal. Mas sei lá. Faltava uma presença, alguém que me ouvisse reclamar da vida sem me interromper. E foi aí que me deu o estalo. Vou trazer Ralph pra minha vida. E trouxe. Um desengonçado, todo peludo, orelhudo, com a língua de fora e o olhar mais carente do mundo. Amor à primeira vista. Desde o primeiro dia, ele já parecia da casa. Chegou todo estabanado, derrubando o vaso da samambaia e fazendo xixi no tapete da sala. Mas sabe quando você sente que fez a escolha certa? Foi isso. Eu olhei aquele bicho todo doido e pensei: é tu, Ralph. Tu vai ser meu parceiro. E foi. Ralph virou meu melhor amigo. Acordava comigo, dormia comigo, assistia série no sofá e até ajudava a escolher look. No caso, ele mordia as roupas e eu interpretava como um sinal. Nos dias que eu tava por baixo, ele se deitava no meu pé e ficava ali, só existindo, como quem dissesse: tô contigo. Nos dias bons, ele fazia festa como se eu tivesse voltado da guerra. Com Ralph, aprendi que carinho pode vir de onde a gente menos espera e que às vezes o amor mais puro vem de quem nem fala. Ele nunca me pediu nada além de um pedaço de pão e um espacinho no meu colo. E olha, depois de tanto homem inútil na minha vida, Ralph foi a melhor escolha que eu já fiz. Teve uma noite dessas que me bateu um fogo no juízo e resolvi dar uma animada na casa. Mandei mensagem pras minhas amigas: traz a cerveja que a fofoca eu garanto. Em menos de 1 hora já tava todo mundo aqui, jogada nos almofadões da sala, com latinha na mão e rindo alto como se não houvesse vizinho. Ralph, claro, no meio da bagunça, tentando entender o que estava acontecendo, todo empolgado com a movimentação. A gente colocou uma playlist das antigas, daquelas que fazem a gente gritar o refrão e se abraçar fingindo que tá vivendo um clipe. A cervejinha desceu redondo. A conversa foi ficando solta, e em pouco tempo já tinha história escabrosa rolando. Traição, vizinho gostoso, chefe cretino, Tinder, vibrador novo. Essas coisas básicas do universo feminino depois de uns goles. Lá pelas tantas, uma delas me olhou com aquele sorrisinho malicioso e mandou: e aí, mulher? Fala a verdade. Como é que tu tá se virando sozinha esse tempo todo, hein? A outra já emendou, toda bêbada: duvido que tu não tenha arranjado nada. Cláudia, tu tá mentindo pra nós. Eu só dei aquela risadinha debochada, respirei fundo, tomei um gole da minha latinha, olhei bem séria e soltei: amor, banho e sabonete. Tá sendo mais que suficiente. Elas se escangalharam de rir, quase derrubaram os copos. Uma começou a bater no sofá dizendo: meu Deus, que fase! Outra gritou que ia virar freira também, se era só isso que precisava. E eu ali, plena, só aproveitando o caos, com a consciência limpinha e a pele esfoliada. Porque olha, tem coisa mais libertadora do que não depender de ninguém para se sentir bem? Meu autocuidado estava em dia. Minhas noites estavam tranquilas. E o que antes era carência, agora era só tempo livre para mim. Enquanto elas falavam de boy lixo e recaída, eu estava feliz da vida com meus sabonetes perfumados e meu Ralph deitado no pé da mesa, já cansado de tanta gritaria. Foi uma noite daquelas. Rendeu riso, confissão, desabafo,
E claro, um monte de stories que no outro dia ninguém lembrava de ter postado. Mas no fim, fui dormir com o coração leve, com a casa cheirando a cerveja e perfume barato, e Ralph roncando do meu lado como se tivesse participado da festa inteira. E de certa forma, participou mesmo. A noite foi boa demais, daquelas que a gente ri até a barriga doer e esquece que a vida anda puxada. A cerveja correu solta, a fofoca foi até de manhã e o som parou só quando acabou a playlist. Uma a uma, minhas amigas foram chamando o Uber, cambaleando, rindo à toa, abraçando todo mundo como se fosse Réveillon. Parecia desfile de despedida. Uma foi embora tropeçando no tapete, a outra esqueceu a bolsa. Teve até quem entrou no carro e voltou 2 minutos depois para pegar o chinelo. Eu tava bem alta também, rindo sozinha no corredor enquanto fechava a porta. A casa ficou em silêncio de novo, só com as latinhas vazias espalhadas e Ralph me olhando com aquela cara de "acabou a farra?" Tomei um banho para ver se a cabeça girava menos. E aí, deitei. Tava com o corpo leve, a alma lavada. Mas, aquela coisa, né? Desejo é um negócio que aparece sem ser convidado, ainda mais quando a gente se sente viva. Fiquei ali, deitada, com a pele quente e os pensamentos mais quentes ainda. Aquela vontade de mulher, que não pede licença nem manda recado. E olha, não pensei 2 vezes. Me aliviei ali mesmo, do meu jeito, como quem mata uma vontade antiga. Um prazer só meu, sem plateia, sem esforço, sem precisar ouvir bobagem depois. Quando terminei, nem me dei ao trabalho de levantar ou colocar roupa. Apaguei do jeito que tava, largada, leve e satisfeita. A noite seguiu, e eu fui caindo num sono profundo, daqueles que o corpo afunda no colchão. Só que no meio da madrugada, entre sonho e realidade, senti alguma coisa ali, uma sensação estranha, molhada, insistente. Era como se alguém tivesse me tocando, mas de um jeito diferente. Só que, sabe quando o cérebro tá dormindo tão pesado que tudo parece sonho? Foi isso. Eu sentia, mas achava que era coisa da minha cabeça. Virei pro lado, puxei o lençol, continuei dormindo. Nem me dei conta do que estava acontecendo de verdade. Antes de continuar, não esquece de deixar seu like se tá gostando da história, se inscrever no canal e ativar o sininho para ficar por dentro de todos os novos vídeos. E me conta nos comentários o que você tá achando. Agora vamos voltar pra história. Foi só de manhã, quando acordei meio grudenta, com a lembrança daquele sonho, meio confuso, e o Ralph deitado no pé da cama, com a cara mais inocente do mundo, que meu estômago virou. Fiquei parada por uns segundos, tentando organizar os pensamentos. Aos poucos, a ficha foi caindo. E quando caiu, meu Deus. Passaram-se alguns dias depois daquela noite louca com as meninas, e eu jurava que estava tudo certo comigo. Vida que segue, rotina voltando ao normal, eu de novo nos meus banhos demorados, minhas conversas com Ralph e meus cafés na varanda. Mas aí começaram a vir uns pensamentos diferentes, uns devaneios, uns sonhos estranhos, tipo aqueles que a gente tem quando dorme de barriga cheia e alma vazia. Eu me pegava no meio do dia olhando pro nada, lembrando daquela madrugada esquisita. E não era só lembrança, era mais como se minha mente inventasse novos capítulos. Comecei a imaginar coisas, sentir coisas. Tava surtando? Talvez, mas também, quem não surta de vez em quando nesse mundo? O fato é que numa noite dessas, a saudade de mim mesma bateu de novo. Fiz todo o ritual. Banho demorado, água bem quente, meu sabonete preferido que parece cheiro de pecado. Saí do banheiro como se estivesse saindo de um clipe sensual. Sozinha, claro, mas com dignidade. Deitei na cama, nua, pele quente, respiração calma, esperando nada. Mas no fundo, esperando tudo. E como se o universo tivesse escutado, senti aquela sensação familiar. Um arrepio que começou de leve, percorrendo meu corpo como um aviso. Não era sonho dessa vez. Eu estava acordada. E foi como reviver uma memória inventada. Só que agora, consciente, entregue, presente. A mente foi longe. Eu me deixei levar. Não tinha vergonha, não tinha culpa. Só aquele momento ali, meu e de mais ninguém. E olha, foi bom. Daqueles bons que não se explica, só se sente. Me virei pro lado depois, rindo sozinha, com Ralph no chão me olhando com aquela cara de "essa mulher tá cada dia mais doida". E talvez eu esteja mesmo. Mas quem não tá? A carência bateu de novo. Não aquela carência romântica.
de querer jantarzinho à luz de velas. Não, era a carência carnal mesmo, aquela que chega de fininho, se espalha pela pele e faz a gente suspirar até com propaganda de shampoo. E aí, como toda mulher esperta e independente que sou, resolvi dar um jeito. Mas antes de me jogar na minha própria companhia, olhei para o lado e vi Ralph todo desgrenhado, parecendo um punk de 3 dias de festival. Tá feio, hein, amigão? Falei, encarando ele com cara de tia brava. Ele só me olhou com aquela língua pra fora e a cauda abanando, como se tivesse orgulho de estar parecendo um tapete velho. Não dava. Mandei pro pet shop. Banho, tosa, hidratação, corte moderno e perfume importado de hortelã com sei lá o quê. Quando voltou, parecia até que tinha saído de um spa. Cheiroso, macio, com a pelagem brilhando mais que cabelo em comercial. Ralph entrou em casa todo pimposo, se achando o galã da novela das 7. E eu ali, tentando fingir que não reparei. Mas reparei, né? De noite fiz minha rotina como se estivesse me preparando para um encontro. Banho longo, creminho no corpo, velhinha acesa no banheiro só para criar clima. Mesmo sabendo que o único par ali era minha pantufa. Aí veio a parte simbólica, quase religiosa. Fui lá, lavei o batom dele. Sim, o batom dele. Que fique entre nós o que exatamente isso quer dizer. Mas lavei com esmero. Ele estava pronto. E eu também. Deitei. Cama limpa, lençol fresco. Aquele cheirinho de amaciante que abraça. Fiquei ali parada, respirando fundo, esperando nada. Mas torcendo para alguma coisa acontecer. E aconteceu. Ralph veio. Subiu na cama todo cheio de si, como quem sabe que tá irresistível. Se ajeitou do meu lado, encostou a cabeça na minha barriga e soltou um suspiro digno de filme francês. Naquele momento, olhei para ele e pensei: é isso que eu mereço. Companheirismo, silêncio e um pouco de perfume. Fiquei ali passando a mão no pelo dele, meio hipnotizada. A cabeça foi longe, e quando me dei conta, tava imaginando ele como se fosse um homem de verdade. Alto, bronzeado, cheiroso e leal. Um Ralph versão humana. O crush ideal, nascido da minha imaginação e de um banho bem dado no pet shop. A gente não escolhe onde a mente da gente vai parar. Mas naquele dia, entre o cheiro de shampoo e o calor do lençol, confesso, me senti menos sozinha. E, sinceramente, foi bom demais. Naquela noite, não sei se foi o calor, o vinho barato que sobrou da farra com as meninas, ou o cheiro de hortelã saindo do pescoço do Ralph, mas algo em mim desligou da realidade. Eu deitada, ele ali do meu lado, e a mente foi viajando como se tivesse pegado carona em foguete. Fechei os olhos. Só queria dormir, juro. Mas aí o corpo começou a responder sozinho. Aquela coisa de pele arrepiando, respiração desacelerando. Uma presença ali, firme, silenciosa, me deixando sem saber onde terminava o sonho e começava a maluquice. Foi como se tudo que eu fantasiava nas últimas noites tivesse ganhado forma, mesmo que não tivesse forma nenhuma. Só sensação. E não sei te explicar, mas aconteceu. Não do jeito óbvio, não com roteiro de filme proibido. Aconteceu dentro da minha cabeça, do meu corpo, daquela parte da gente que mistura desejo com ilusão. Eu não mexi um músculo. Só fiquei ali, deixando as sensações me atravessarem como onda no mar calmo. Ficou preso por uns minutos dentro de mim. Foi suave, foi profundo, foi esquisito, mas bom. Estranhamente bom. E eu sabia. Sabia que aquilo tudo era uma construção da minha carência, da minha imaginação fértil, da minha pele que andava pedindo afeto. E não tinha para quem pedir. Era como se, por um instante, eu tivesse inventado o carinho que me faltava. E quer saber? Foi o suficiente. Quando tudo passou, continuei ali, de olhos fechados, com o coração batendo forte e um sorriso torto na cara. Não abri os olhos. Não precisava. Deixei o sono me levar, como quem apaga depois de um filme que não entende. Mas sente. Na manhã seguinte, acordei com a luz entrando pela janela e Ralph jogado aos pés da cama, dormindo como se tivesse varado a noite na balada. Olhei para ele e pensei, se tu soubesse o que rolou aqui dentro dessa cabeça, tu mudava de nome e se mudava de casa. Mas ele só bocejou, levantou e veio lamber minha mão. Como quem diz, bom dia, doida. E é isso. Às vezes o que a gente precisa não é de alguém de verdade. É de um escape, uma fantasia, um momento só nosso para lembrar que ainda sentimos, ainda desejamos, ainda estamos vivas. Nem que seja tudo da nossa cabeça. E por hoje é isso. Essa história terminou. Mas, se clicar no vídeo aqui em cima, você encontra mais histórias como essa.
Agradeço a todos que deixaram um comentário. Não esquece de dar um like para ajudar o canal e se inscrever para não perder os meus próximos vídeos.